moment we've been waiting for is here. Olá, bem-vindo à 7ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Caros e caras ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem está conosco é o professor Rodrigo Bressan. Psiquiatra e neurocientista com PhD pelo King's College London, Rodrigo Bressan é professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e do King's College London. É presidente do Instituto Ame Sua Mente, cujo propósito é mudar a cultura sobre saúde mental no Brasil, reduzindo o preconceito. É pesquisador 1A do CNPq e autor de mais de 300 artigos científicos internacionais e de vários livros. Recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, a mais alta comenda da Câmara dos Deputados pelo trabalho de educação em saúde mental e redução do estigma. Atualmente, ele gerencia 2 grants vultosos para o segmento de grandes coortes. Um deles parte do projeto Esquizofrenia da Neurociência para a Comunidade, uma plataforma multi-estágios, multimodal e translacional para investigação e intervenção, inclui coorte de 120 pacientes com primeiro episódio psicótico que nunca haviam recebido tratamento medicamentoso antes de sua ocorrência. Vários estudos derivados desse segmento, em diferentes estágios da psicose, já foram publicados, incluindo a expressão de RNA antes e depois do tratamento de primeiro episódio psicótico. O outro grant é um dos mais importantes e prestigiados do país, o do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, intitulado Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. Nesse projeto, o Rodrigo é o responsável pela coorte de alto risco para transtornos mentais, que consiste de 2.500 crianças entre 6 e 12 anos, sendo que 700 delas foram submetidas à avaliação multimodal, incluindo ressonância magnética estrutural e funcional, DNA, RNA, marcadores periféricos e medidas cognitivas, e que já tem 10 anos de segmento. E ainda não acabou. E esse é o currículo vitae resumido do Rodrigo, mas não dá para deixar de fora o que se segue. Ele é fundador do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas, o LINC, na Unifesp, que trabalha com neurociência integrativa. Coordenou o PROESC de 2004 a 2014 e hoje é membro do conselho do programa, o mais prolífico em publicações do Brasil, derivadas da produção dos grupos de trabalho que ele criou sobre diversas facetas da doença. Ele é também autor e organizador de diversos livros sobre a esquizofrenia, dentre eles Entre a Razão e a Ilusão, Desmistificando a Esquizofrenia, Tratamento Multidisciplinar da Esquizofrenia e Casos de Superação em Esquizofrenia. Tudo bem, Rodrigo? Algo a acrescentar? Salve, Etten. Acho que não, né? Tem bastante coisa já. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu acho que os ouvintes vão gostar de saber como é que nós nos conhecemos. Foi num restaurante em Davos, durante o workshop bianual sobre esquizofrenia. Você lembra disso? Se eu lembro. Quase boa ainda essa época que tinha essa conferência em Davos. Nem diga, rapaz. Faz mais de 20 anos, né? E ali nasceu uma boa relação, fundada em respeito, simpatia, admiração. Na época você fazia o seu doutorado, né? Isso, eu estava fazendo o PhD lá no Instituto de Psiquiatria do King's College, em Londres. Legal, e eu estava fazendo meu pós-doutorado na França. Como você falou, bons tempos, rapaz. Mas de lá para cá, Rodrigo, o que você fez, rapaz, é uma enormidade. Foi tanto que nem parece caber nesses 20 anos. Parabéns. E antes do que nós queríamos que você fizesse, né, um apanhado geral da sua trajetória, começa contando para a gente como é que você optou e por que você optou por tornar-se médico. Você sabe que é uma pergunta que até agora eu não respondo, não sei responder tão bem. Eu
até metade do terceiro colegial, não tinha muita ideia do que eu ia fazer. Meu pai era economista, minha mãe filósofa, eu pensava nessas duas possibilidades. Eu tinha tios-avós muito eminentes na medicina de São Paulo, da Santa Casa, mas eram tios-avós assim, que já eram muito velhinhos, a minha mãe é temporão, mas eram figuras que eu admirava. E eu acho que uma das principais coisas que me levou a isso é a ideia de ajudar mesmo. Ela foi bem, como eu vou dizer, bem genuína, assim, a minha vontade de simplesmente ajudar as pessoas. E aí você prestou vestibular e você fez a sua faculdade na Santa Casa, não é isso? Isso, eu fiz 6 anos de medicina lá na Santa Casa, da onde vinham esses tios, por coincidência. Foram bons tempos, aprendi muito na Santa Casa, é uma faculdade que tem uma vocação clínica excepcional e uma marca de dedicação para o paciente, compreensão e seriedade, compromisso com o paciente. E quando é que foi que você decidiu ou optou por psiquiatria, Rodrigo? Foi logo no começo, no meio, no fim do curso? E como é que você foi parar na Paulista? Você sabe que eu sou desses caras que gosta de tudo e fuça tudo, assim. Então eu fiz meio tudo, assim, na faculdade para valer. No terceiro ano de medicina, segundo ou terceiro, eu fiz maternidade e eu ganhava lá um troco para pagar minhas contas, auxiliando a cesáreas, partos. Foi uma fase muito, muito interessante, muito boa. Eu gostava de operar, auxiliava muito e aí eu me identifiquei, né? Eu furava osso, fazia epidemiologia, eu gostava de tudo, assim. Aguentava as encheções, mas me divertia junto. Eu tive uma identidade muito grande no departamento de cirurgia da Santa Casa. Era um povo muito com drive científico, sério e tal. E aí eu até fiz um trabalho científico meu, o único trabalho científico da faculdade foi com trauma tóraco-abdominal. A gente revisou todos os casos do pronto-socorro lá da Santa Casa, que era bem movimentado, acho que uns 10 anos, alguma coisa assim. E aí eu tinha esse olhar para a cirurgia, eu gostava muito de operar, e aí eu fui prestar a residência e prestei Santa Casa, prestei cirurgia, no HC eu prestei, na USP, né, eu prestei cirurgia, no Servidor prestei cirurgia, aí na Paulista eu falei, puxa vida, eu podia prestar psiquiatria. A informação que eu tinha da Paulista... Rapaz, olha só. A informação que eu tinha da Paulista é que era uma faculdade mais psicanalítica, psicodinâmica e tal. E a formação na Santa Casa em psiquiatria era muito fraca naquela época, não era nada inspiradora. Sim. Aí eu prestei tudo, entrei, a do Servidor eu acabei dormindo, foi no dia seguinte da formatura, mas nas outras, na USP, na Santa Casa, eu entrei em cirurgia e na Paulista entrei em psiquiatria também. Aí eu não sabia o que fazer, eu tinha entrado cedo na faculdade com 17 e adiado o exército, e aí eu falei, quer saber, eu vou para o exército, vou ser tenente lá, e eu podia trancar tudo na época, eu tranquei essas 3 vagas e fui ser psiquiatra do exército, Ratem. É daí que começa a minha formação psiquiátrica, foi o máximo, assim, aprendi um monte de coisa, e aí chegou no fim do ano do exército, eu já estava falando, quer saber, eu vou ser psiquiatra. E tinha uma coisa, tinham duas características, assim, eu gostava de operar, até hoje eu acho que eu vou fazer um luto de não operar com a mão, é um negócio muito legal, né? Mas, por outro lado, aquela coisa de ser cirurgião, aquele lado meio arrogante, não ia fazer bem para mim. Eu acho que ia bater muito forte no meu jeito. E aí a história de ser psiquiatra é um desafio grande, né? De você entender ali o que está acontecendo e tal. E tinha uma coisa estratégica, assim, que eu via naquela época, porque é a especialidade de fronteira, né? Sim. É certamente a especialidade de fronteira, porque é o órgão-alvo mais sofisticado, né? E conversando com o Esper Carvalheiro, que é um grande neurocientista, ele deu essa perspectiva que me encantou. E eu acho que essa fala do Esper eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, olha, é por aí que o negócio vai. E o legal é esse, né? A gente trabalha pra caramba, pesquisa pra caramba, mas não vai chegar no final tão cedo, né? É verdade. E aí você fez a residência, e durante a residência você já
já, digamos assim, pegou gosto pela investigação? Como é que foi? Então, o meu track record ali científico era bem limitado, né, na Santa Casa, não era uma faculdade que incentivava muito isso, e aí na residência você tinha uma marca ali do professor Jair Mari, que era um pesquisador, epidemiologista, tinha feito PhD na Inglaterra, que meio que mostrava qual era o caminho. A Paulista, a Unifesp, ela sempre teve uma marca científica forte, você tinha lideranças de caras muito, muito bons, e que tinham ascendência sobre o funcionamento da universidade. Então, ela incentivava isso. Quando você vai ver os concurso de titular e tal, o peso do currículo da produção científica é maior do que nas outras. Então, eu meio que entendi ali o que o Jair estava me falando. Na verdade, eu fiz 7 anos de análise, 4 vezes por semana, uns 3, 4 anos. Caramba, estudava Freud pra caramba, estudava na residência, né, um pouquinho antes da residência, estudava, como chama, bases filosóficas para a ciência. Eu queria entender o que era essa história para valer, e gostava mesmo, assim, para mim, né, e pensava em ser analista. Aí tem uma frase do Jair, eu fazia um grupo de Freud na sexta-feira à tarde, e a aula do Jair de metodologia científica era na sexta de manhã. Ele olhava para mim com o meu livrinho do Freud e falava: larga esse negócio, você tem talento científico e tal. E para mim, eu vou te contar, assim, eu demorei um pouco de tomar essa decisão. É bem esse meu jeito aí de ter vontade de aprender tudo, assim. Mas a minha formação em psicanálise até ela foi bem razoável pela minha dedicação. Eu tive chance de trabalhar com uns caras super bons, gente muito qualificada, até por contatos, amigos e tal. Mas a vocação acadêmica, o desejo de fazer um caminho acadêmico me levou muito na direção de fazer pesquisa. Eu comecei fazendo mais epidemiologia clínica, e eu tinha essa vontade de fazer essa formação no exterior, e aí abriu uma porta em neurociências, que era uma coisa, um déficit muito grande no departamento de psiquiatria. Eu vivi, tem um departamento de psiquiatria, talvez você conheça essa história, uma rivalidade enorme entre os psicodinâmicos e os psicoestáticos, os biológicos e os psicológicos. Quer dizer, tinha 1000 conflitos muito intensos na minha época. Eu era representante de residentes e tal, e que, eu não entendia aquilo, e eu queria entender aquele negócio, e eu percebia que a formação era muito distorcida. E quando eu fui entender melhor, e até fora do departamento, eu vi que era tudo conflito político, não tinha nada a ver com uma questão de cuidar do paciente. E isso foi legal. No fim, foi um conflito que eu acho que atrapalhou a formação de muita gente, confunde, né, os paradigmas que... Polariza, e polariza de um jeito ignorante, né, é contraproducente para o paciente, né, porque no limite o que você quer é que o cara melhore, que você ajude a pessoa, né, se você vai usar uma corrente ou outra corrente... O que importa é que você conheça as coisas que você está fazendo, é a metodologia, mas não de um jeito ideologizado, né? A gente está vendo agora no país o quanto a ideologia pode estragar a saúde das pessoas, né? E nessa época eu via isso, assim. Rodrigo, sensacional essa história. E você me diria o seguinte: eu acredito, Rodrigo, que tem uma época da nossa formação que as pessoas permitem, de uma certa maneira, que a gente surfe nessas diversas ondas. Mas parece que chega um momento que você tem que tomar uma decisão, você tem que escolher para que rumo que você vai, e isso não é de todo ruim também. Para a gente ser produtivo, a gente vai ter que focar em alguma coisa. Você identifica, você consegue nos contar, assim, que hora que foi isso, que hora que você teve que tomar uma decisão e focar mais na pesquisa em neurociência, por exemplo? Vinícius, essa pergunta é absolutamente essencial. O que acontecia, né? Você imagina eu estudando epistemologia, psicanálise, e, lógico, metodologia científica, que, graças a Deus, eu tinha aprendido muito na Santa Casa. A Faculdade de Medicina ensinava bioestatística, essas coisas, eu gostava, achava importante e tal. Legal. Mas aí, na hora que o Jair virou para mim e falou: você tem talento, larga isso aí, vamos fazer pesquisa e tal. Ele, obviamente, ele respeita a psicanálise, estava brincando comigo, mas ele meio que falou: você vai estudar uma coisa. E eu fui estudar depressão e esquizofrenia. Puxa vida. Cara, eu fui estudar depressão e esquizofrenia, eu comecei a tratar de um microtópico. Eu achei que eu ia resolver a questão
na humanidade, comecei a estudar um negócio muito, muito, muito restrito. Que, se você entrar lá dentro da depressão e esquizofrenia, ainda tem mil coisas diferentes. Então, foi um dos maiores lutos da minha vida, foi fazer uma pesquisa muito direcionada. E, graças a Deus, assim que você se torna um pesquisador, né? Você tem que aprender aquilo muito profundamente, aprender metodologia muito profundamente, fazer direito, para aí ganhar bagagem e poder expandir. Então, Vinícius, esse foi um luto útil para mim. E aí, depois de fazer o luto, eu brinco, a minha tese de mestrado, foi um monte de tese, né? Fiz mestrado, depois fui fazer PhD fora, e como a CAPES não compatibilizou, eu fiz um outro doutorado no Brasil, em paralelo. Livre docência, essa história toda. Eu fiz tese pra caramba. Mas a tese mais difícil de eu escrever foi a de mestrado, porque foi a hora que você muda a linguagem, que você tem que focar, aprender. Então foi uma curva de aprendizado do meu mestrado muito, muito importante. Pelo menos naquele momento ali, né, que eu vivi, que era, acho que um pouco diferente agora. Agora os nossos alunos saem com uma formação científica, até residência, começo de doutorado, assim, um pouco mais forte, mais sólida. Mas eu tive uma sorte, já tem aquele tipo de coisa que você não esquece, né? Eu validei a escala Calgary de depressão e esquizofrenia para usar no Brasil. É a escala que usa em tudo, né? Toda hora. Sim. Ensaio clínico, você usa Calgary e tal, então a versão é nossa, super bem feitinha. E aí, o que aconteceu é que eu emplaquei no Schizophrenia Research. Um mestrado. Que legal. Naquela época, emplacar no Schizophrenia Research. E eu emplaquei de cara. Nunca mais eu tive um paper que foi tão rápido assim. Eu tomei de porrada depois dessa, não está escrito, mas aquilo me deu um incentivo, assim, né? Porque estava paying back, né? Estava pagando ali, ou recebendo de volta o investimento que eu tinha feito científico. Foi bem legal ali o processo, e eu agradeço muito o Jair, porque o Jair, essa aqui foi a hora que também me empolgou um pouco. Quem tem conhecimento científico, quem tem esse olhar, limpa as coisas, faz pouco ruído, né? E o Jair sentou comigo 3, 4 vezes e deu a direção. Trabalhei muito com a Ana Chaves, que foi uma das pessoas mais importantes no meu mestrado, e o professor Ichiro Shirakawa, que era a grande sumidade, né? Eu era assistente dele nessa época. Uma grande sumidade em esquizofrenia, o professor titular do departamento, todos grandes amigos, né? Essa é a vantagem também. Eu tinha um clima muito gostoso na Unifesp, é um povo legal, com vontade de fazer as coisas, e meritocrático também, que era uma coisa que me agradava muito. Ô, Rodrigo, você descreveu ali, acho que uma situação que, mesmo correndo o risco da minha simplificação aqui, eu vou dizer, né, assim, essa transição que você fez ali desse gosto pela psicanálise para a ciência, neurociência, ela a psicanálise, correndo o risco da simplificação, ela pretende explicar tudo, né? Então tem lá o dito, Freud explica, né? E a ciência, quando tudo dá muito certo, você é uma gota no oceano, né? Que é aquilo que você descreveu. Muito legal isso que você descreveu aí, essa tua passagem. Posso comentar, Vinícius? Claro. Você sabe que eu não gosto muito da ideia da gota no oceano, ela é verdadeira, mas eu gosto do tijolinho ali, pelo menos um pouco mais perfeito. Concreto, assim. Você tem seu espaço demarcado, pelo menos. Mas a psicanálise é engraçado, né? Porque, sim, a psicanálise pode se aplicar e explicar tudo, né? E é aí que a psicanálise escorrega. Mas como método de cuidado com as pessoas, com gente rigorosa e séria, e eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas, eu acho maravilhoso, assim. Eu acho complexo de você usar em saúde pública, mas do ponto de vista individual, e me ajudou. Eu fiz, depois desses 7 anos aí de análise com o Oswaldo Ferreira Leite, que é um analista super legal, um cara da USP, eu fiz mais 2 outros processos. Agora que voltei, assim, numa outra fase de vida, voltei a fazer análise. Então é alguma coisa que eu não abandonei. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu ganhei habilidades de compreensão das pessoas, né, e principalmente dos pacientes, que me são muito úteis para fazer clínica. Sem dúvida. Para dar antidepressivo, pura e simplesmente, assim, porque a conversa permite outros ângulos, digamos assim. Para mim, a questão é uma questão de rigor
epistemológico, mesmo, de olhar, entendeu? Eu sei que esse olhar me dá isso, e esse outro olhar me dá uma outra coisa. Quando mistura, que eu acho que fica confuso. Eu compartilho da sua, não só da sua opinião, como da sua experiência, viu, Rodrigo? Também tenho ali meus anos de análise e que são essenciais. Ô, Rodrigo, e como é que você foi parar, então, no King's College? Como é que você... Foi fácil? Foi muito difícil? Quanto tempo você ficou por lá? Me conta pra gente como é que foi isso aí. Foi assim, eu tinha uma grande amiga, que era filha da Lea Bigliani, que é uma dessas psicanalistas muito feras com quem eu estudei, que tinha ido para Londres e tinha estudado imagem molecular com a Lynn Pilovsky. Você conheceu a Lynn, não conheceu? Conheci sim. E a Lynn era uma dessas pessoas jovens em ascensão lá no Instituto e trabalhava com SPECT e de não fluxo sanguíneo nem consumo de glicose, trabalhava exatamente com marcador de receptor, na época dopaminérgico tipo D2, e aí ela ia abrir, tinha ganho uma grante para trabalhar com receptor NMDA glutamatérgico, que continua sendo o cálice sagrado da psicofarmacologia, né? Verdade. E aí a Valéria me indicou, a Lynn abriu a porta, e aí eu tive uma oportunidade maravilhosa de fazer neurobiologia de verdade. Eu não era um cara, assim, sempre fui um bom médico, assim, sério com a questão médica, eu nunca tive problema com isso. Eu fui um psiquiatra com muito conflito infra- e supratentorial, assim, tinha muito erro isso. Mas de cérebro eu não entendia tanto, minha formação, mesmo na Unifesp, era ruim. Aí eu fui para lá, aí foi o máximo, né, porque aí você tem tempo, né, a grande sacada era ter tempo. O Jair falava que, eu estava fora de moda fazer doutorado integral fora, tal, eu fui com um sanduíche, bolsa sanduíche de 1 ano, né. Aí a Aline falou, fica aí, não sei o quê, conseguiu uma verba, um salário mesmo de verdade para mim, para eu ficar, eu estava ajudando ali, fazendo as coisas, me metendo nas coisas lá e aprendendo, e aí ela bancou os outros 3 anos que eu fiquei lá, 3 anos e meio, assim, por aí. Então foi interessante, porque apesar de eu ser aluno de PhD, eu tinha um status ali de médico, e era legal também porque eu atendi, eu não fiz só pesquisa. Que legal, sexta de manhã eu fazia o que a gente chamava de, como é que chamava? Era uma clínica de antipsicóticos para casos complexos do Maudsley, e também toquei a Close-Up In Clinic do Maudsley ali nos momentos que faltava médico e tal. Então foi o máximo, era uma experiência clínica, era só uma manhã por dia, mas a experiência de atender gringo, casos bem difíceis. Sim, nossa. Foi demais, assim. Até hoje me lembro da minha dificuldade de escrever carta. Você tem que atender o paciente e mandar uma carta para o clínico geral, o GP lá, General Practice. Sei. O estresse de escrever inglês decente e tal, e de entender o que os caras falavam, né? Porque a gente acha que inglês é o que a rainha fala, né? Lá sim, você pega o copy ali... dialeto. Exatamente, Mas você sabe que eu queria, desse ponto, lhe dizer uma coisa que você deve saber, mas que o quanto contou esse seu jeitão, né, Rodrigo? O seu modo sempre de bom astral, sempre disposto, muito estudioso, né? Porque senão fica a impressão que para qualquer um eles fazem isso tudo, né? Pagam para você continuar lá e permitem que você atenda, porque não é uma coisa tão simples também, né? Então, as pessoas acho que estão te escutando, que talvez não te conheçam ainda, já perceberam que você é um cara de fácil trato, um cara culto, um cara simpático, então isso contou muito também, né? Contou, mas sabe, com certeza contou, né? Porque a gente faz bons relacionamentos. Os caras são meio secos, né? Eu não conseguia ser tão espontâneo assim. Mas, aliás, ao contrário, né? Eu queria falar inglês britânico, é um puta trabalho, né? Quando você é cucaracho lá fora, você sofri pra caramba pra fazer. Eu era muito sério também e dedicado, né? Assim, acho que ainda sou, mas é diferente o jeito, né? Ali tudo tava no limite, eu levava muito a sério. O que aconteceu foi legal, quando eu cheguei lá, a Lynn tava grávida, então fui meio, grávida, tinha acabado de ter filho, grávida, teve filho e tal. Aí eu tive uma oportunidade ali, eu vi um banco de dados dela e escrevi
acho que é o segundo, terceiro paper meu, mas é um dos que eu mais gosto, e muito originais, que eu fui ver ali, ela tinha dados de bloqueio dopaminérgico, né, em vários pacientes, tinha publicado lá as coisas, isso era bem sofisticado na época, bloqueio D2. E aí, como eu tinha estudado depressão e esquizofrenia, eu falei, deixa eu ver as escalas aqui e ver se tem uma correlação, né? Porque todo mundo dizia que autobloqueio causava depressão, né? Porque essa discussão causa depressão, causa parkinsonismo, o que é? Aí eu só tinha BPRS. Aí eu derivei da BPRS uma escala de depressão, só com sintoma cognitivo. Então, quer dizer, essa habilidade de derivar de uma escala já era um skill que eu tinha daqui. Aí fui lá, fiz análise, deu autobloqueio causando sintoma depressivo. Olha só. É um paper bem legal, tal. Aí ela gostou também, né? Ela falou, esse cara... Ela não tinha dado muita bola pro meu achado, mas aí eu mandei um abstract pro Biological Psychiatry, que é uma conferência super séria e tal. Deram um oral presentation, ela falou, isso aí tem sentido. Foi engraçado, assim. E aí pintou o paper, tal. Então isso ajudou, né? Porque bem no começo eu já cheguei com algum skill, né? E o meu skill de análise e de metodologia, é engraçado, era até maior de quem fazia só imagem, porque trabalhava com número e tal, né? Então foi legal ter uma formação, vamos dizer assim, mais ampla, né? Sem dúvida. Rodrigo, você ocupa hoje uma posição de destaque na produção científica nacional. Já produziu muito, o Web of Science contabiliza 463 publicações, mais de 5.000 citações e um índice H de 51. É impressionante. Você vai produzir muito mais. Quais estratégias, qual o método de trabalho para se manter na pesquisa de ponta com relevância nacional e internacionalmente? Você sabe, Vinícius, eu fiz meu PhD lá e depois foi com receptor NMDA, deu um puta de um boom, foi legal pra caramba. E eu sofri para fazer o negócio direito, tal. Muito inovador, em alguns lugares demorou de passar nas revistas boas, porque tinha essa coisa da inovação e uma dúvida sobre a metodologia. E aí, eu tava lá bombando, tinha mais uma grande logo depois, tinha salário mais alto para continuar lá. E eu, na verdade, tinha casado com a Toia e tinha ido para lá. Eu casei e mudei, né, pro PhD. Aí a Toia, eu tínhamos combinado, quando acabar o PhD, volta para o Brasil, para ter filho, para seguir carreira. E aí, nessa hora que acabou o doutorado, o PhD, porque os caras te tratam como qualquer um, né? Eu sei lá, te tratam do jeito lá X, mas depois que você entrega, assim, os caras passam a ter um puta de um respeito lá na Inglaterra. É muito meritocrático, assim, sabe? O cara fez, entendi, ele entende o que ele tá falando e tal. E aí foi muito legal, porque, agora eu tô voando, né? Tudo funcionando, aí eu tava falando, é o combinado, né? A minha vontade de votar era zero, né? Ainda tem cidadania europeia, a Toia também, ainda não tinha nenhum problema ficar. Aí não, volta. Puta, claro, volta. Aí me deu um baixo astral, assim, não, uma volta. Aí eu voltei com uma bolsa de jovem pesquisador, até uma bolsa legal, tinha uma grantezinha. E eu lembro de voltar para um vazio, assim, o Jair, que sempre me apoiou, ele deixava eu ficar no fundo da sala dele e não tinha nada, assim, né? Caramba! E esse desespero que você está me contando, Vinícius, bateu naquela hora de um jeito maluco. Eu falei, o que eu vou fazer? Minha produção científica está lá em cima, o que eu faço agora, né? Aí eu comecei, bem na raça, assim, com alguns princípios, a agregar pessoas, a agregar as pessoas que vieram fazer parte do link. Eu trouxe o professor Acioli Lacerda, no Congresso Brasileiro, o Acioli, puta fera, né? O cara que tinha formação na Unicamp, mestrado, doutorado, tinha ido para Pittsburgh, um raciocínio neurobiológico muito mais sofisticado, farmacológico e tal, e que tinha feito imagem também. Ele tinha desenvolvido um método para mensurar o córtex órbito frontal, então ele fazia estrutural, eu fazia molecular. Eu tinha essa visão, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma coisa com muitas metodologias. Aí fui trazendo gente de neuropsicologia, de genética, algumas pessoas mais de imagem funcional, formando esse tal laboratório que a gente veio chamar Link, né? Chamava Laboratório de Imagem e Cognição, mas depois a gente mudou para Laboratório de Neurociências Clínicas, que é essa coisa mais... E agora integrativa, de neurociência integrativa. Quer dizer, a gente usou o mesmo acrônimo, mas vai mostrando o desenvolvimento que teve. Legal. E aí a gente pôs um monte de gente boa juntos.
E o que é legal assim, é que era gente boa que gostava do jogo mesmo, sabe? Que tinha gana de aprender, de fazer, de publicar, de transformação. E, puta, você não tem ideia, Vinícius, o impacto dessa história. Porque aí esse Link virou um celeiro absurdo, né? O Link produz, sei lá, 70% da produção da pós-graduação da Unifesp atualmente. Olha só. Puxa vida. Eu sou o quarto cara que mais publica na Unifesp inteira. Tem o Sergio, a Mônica, mais umas 2 pessoas e eu ali e tal. Beleza. Como é que eu faço isso? Eu não sou tão esperto assim, né? Aí o que aconteceu? A gente botou gente muito boa juntos e sinérgico. Isso é um trabalho louco assim de dedicação. Então o que eu estava enxergando, Vinícius, que é a tua pergunta, é gente boa que tá afim e bota para trabalhar junto. E aí botar para trabalhar junto, é baita desafio, né? Então, acho que um dos meus talentos ali, um era a visão dessa história e o outro era agregar as pessoas e fazer o ganha-ganha. E aí, quando você faz o ganha-ganha, né, essa história de colaboração, quando eu saí de Londres, já era essa época não era Publish or Perish, né, era Collaborate or Perish, era um raciocínio diferente de simplesmente collaborate, era realmente trabalhar junto, sinérgico, né? E aí a gente colaborou com muita gente boa, e muita gente a gente colaborou que não deu certo, né? Mas a gente foi então tinha uma coisa muito wild, assim. Agora parece simples, né? Mas, para correr atrás de grant, eu via todas as oportunidades, cada centímetro, e tinha um time que vibrava, assim. Então foi muito, muito especial. O que aconteceu, logo depois, eu virei docente em 2006, logo depois estava abrindo um edital para o prédio que chama Prédio Pesquisa 2, que era um lugar ali lindo, um puta prédio só para pesquisa. É o mais legal da Unifesp e tal. Isso é a questão de priorização em pesquisa da Unifesp, e era um edital aberto, e quem ia julgar era o presidente da FAPESP, não tinha politicagem, e mais uns bons cientistas aí. A gente aplicou como grupo, assim, juntou gente legal, a gente tinha grant, fazia direito já a brincadeira em 2006, e eu ganhei entre os 10 primeiros laboratórios. Olha que legal. Do Unifesp. Aí nego olhou e falou que esse cara, que esse psiquiatra não entra aqui, tá doido? Aí os caras ficaram bem nervosos e tal. E era meritocrático. Eu sou meio que não sei se tem tanto mérito assim, mas os caras escolheram, eu falei, bom, vai ver, eu tenho, né? A gente conseguiu esse espaço de 150 metros quadrados, e aí a gente fez uma coisa interessante também, porque a gente não loteou pelos professores. Era todo mundo meio pós-doc na época, a Cioli, André Jakovski, a Cíntia Belangeiro, todo mundo era meio pós-doc, mas geneticista e tal, e aí todo mundo foi crescendo. A gente fez 7 docentes da Unifesp vieram do Link. Olha. Impressionante, contando a minha pessoa, né? E aí, então, vários alunos de doutorado de pós-doc viraram docentes, porque aí vão fazer currículos bons, tem uma formação legal, vão agregar para o departamento. Então, a tua pergunta ali, né, como é que você sobrevive? Sim. Eu acho que tem muito a ver com essa visão, né, e com a sinergia. A outra coisa que foi legal, né, essa colaboração que a gente fez no Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento com o Eurípides Miguel, o Euri lá do HC e o Rode, lá do Rio Grande do Sul, também foi um esforço hercúleo de colaboração, de junção de times com culturas diferentes, mas que o resultado é incrível, né? Essa corte de 2.500 crianças é uma das cortes do mundo importantes. Na Science tem um levantamento sobre as mais importantes cortes de neurodesenvolvimento, a nossa está lá entre as 10, entendeu? Sensacional. Virou uma coisa séria. E aí, quando você monta isso, aí realmente fica um negócio grande, né? Aí você construi uma máquina que porque uma corte é um laboratório vivo, né? Sim. Pessoas na Inglaterra que... Eu fiz um sabático depois em 16. Eu virei professor visitante, né? Então eu ia bastante e tal. 16, 17 eu fiz um sabático lá e eles falavam, você não precisa mais trabalhar em ciências, né? É só coletar mais uma onda. Tá, é mentira, né? Mas assim, você tem um laboratório incrível, são muitos dados, né? Muito rico, assim, né? Você tem coisas econômicas, emocionais, saúde materna, tem 500 mil coisas interessantes para ir analisando, né? E os papers são bem diversos, assim, se você dá uma olhada. Legal, sensacional. O Rodrigo, e dando um passinho para trás, eu diria, e para o jovem psiquiatra que está ali pensando em iniciar a carreira como pesquisador, qual que é o caminho para se inserir numa pesquisa de qualidade?
Acho que eu vou falar um pouco do meu olhar, assim, né? Para mim fez muita diferença ter um cara que enxerga, né? Que foi essa minha conversa com o Jair. Tinha um monte de gente que fazia pesquisa e gente que enxerga. E uma reunião com ele fez uma guinada no meu projeto que fez eu entrar o paper no Schizophrenia Research, que foi um passo importante no início da minha carreira. Então, eu acho assim, tem que trabalhar com gente que é profissional de pesquisa. O problema é que tem muita gente, a palavra não sei se é amadora, mas é diletante em pesquisa, porque acha bonito, acha chique e tal. No Brasil tem um viés, né? A gente só sobe na carreira acadêmica quem faz ciência, quem produz, quem publica. Isso não é verdade nos Estados Unidos, na Inglaterra mas e aí esse viés complica, porque todo mundo é meio obrigado, mesmo sem gostar muito e tal. Então, eu obviamente sou enviesado, mas você tem que dar a mão para quem faz o negócio bem feito, entendeu? Para quem enxerga. E lógico, para um lugar onde você se sente bem, para um lugar que faça sentido, mas eu brinco que fazer uma tese ruim e uma boa é quase o mesmo trabalho. Às vezes uma ruim dá mais trabalho, sinceramente. Aliás, é um puta trampo, né? E uma tese boa, você brinca, né? Você se diverte ali, e aí é mais fácil de você ter um alcance, assim. Então, se você olha para o teu orientador e ele publicou 3 papers nos últimos 5 anos, você fala, será? O cara é gente pra caramba, tal. Ótimo, trabalha com o cara, mas não vai fazer pesquisa com o cara, entendeu? Porque você vai pro mesmo caminho, né? Sim. Perfeito. E você que tem trabalhado, então, com biomarcadores, com identificação de estados mentais de risco, prevenção de esquizofrenia, transtorno bipolar, nos dá uma geral de como estão os achados mais promissores nessa área, né? Para onde você acha que as coisas estão indo e para onde essas pesquisas podem nos levar, Rodrigo? Então, até vou te dar o dado autobiográfico, né? Eu falei muito da pesquisa em neurociências, mas uma parte que foi muito interessante para mim foi o programa de esquizofrenia, porque em 2004 me convidaram para coordenar. Eu era pós-doc, que era um programa respeitável para o ProASC, sempre foi, com uma marca forte de trabalho com estigma e esquizofrenia, de clínica e tal. E era um momento, tinha muito conflito lá, e me convidaram para coordenar, e eu cheguei para a Toya, minha esposa que entendia de psicologia organizacional, ela falou, isso aqui vai ser um desafio seu de liderança. Eu falei, só de liderança, porque paper não vai sair daqui. Aí foi bem legal, porque foi um desafio de liderança mesmo, e aí a gente fez, sabe, missão, visão, valores do programa e tal, e aí, quando a gente fez isso, e o grupo que estava lá olhou para coisa séria, assim, né, que, centro no paciente, cuidar da pessoa, então todas as correntes, psicanálise, Jung, neuropsicologia, neurociências, todo mundo começou a conversar em função do paciente, né. Então, a marca do ProESC Clínica, ela é bem forte, assim, ele organizou pesquisa e trabalho multidisciplinar muito, muito bem feito. Esse livro, Tratamento Multidisciplinar da Esquizofrenia, reflete bem isso, assim, eu gosto muito dele, assim, para quem está trabalhando, para CAPS e tal, eu gosto, porque é a marca do ProESC, né, que estuda as coisas com profundidade, mas pega e faz, né, vai lá e medica e tal. Então, lá tinha trial, e lá eu comecei a fomentar grupos também, né? E eu sempre tive essa visão, para responder a tua pergunta, que já estava começando, né, no final dos anos 2000, essa ideia de fases mais precoces, né? O primeiro episódio foi o boom da década de 90, né? Então, o primeiro episódio, o que era importante era ver as pessoas, avaliar neurobiologicamente, antes de tomar um monte de antipsicótico, antes de cronificar e tal. Aí depois, tinha uns caras da Austrália já começando a trabalhar com fases pré-primeiro episódio de psicose. Daí você tem um critério que você via gente em ultra alto risco para desenvolver psicose. Aí é demais, né, do ponto de vista de avaliação de neurobiológico. O que acontece no cérebro que predispõe, o que acontece no cérebro depois que você tem a psicose, e o que acontece no cérebro se você não tiver a psicose, né? Sim. Você aplicou a bipolar, e aí, com a minha empolgação, uma turma de residentes muito fera se empolgou com essa história, e a gente foi atrás. Aí a gente montou
o Prisma, que é o primeiro ambulatório serviço, que aí ele era link ProESC bem marcado, ele tinha muita pesquisa clínica. Ah, que legal. Esse entrou, porque o ProESC, como tinha uma marca clínica, não gostava muito de misturar as coisas e tal. Eu acho que eu fazia pesquisa com os portadores de esquizofrenia, mas o Prisma não, entrou uma cabeça científica e clínica junto mesmo, com os protocolos montados e tal. E aí, assim, é uma pesquisa muito difícil, porque é difícil recrutar essas pessoas em alto risco, e as avaliações são longas e tal. E só que a gente virou um centro mundial disso, né? Apesar de não ter um N de pacientes muito grandes, a gente é uma referência nessa área. Então, a gente começou, e todos trabalham assim, né? Trabalham em rede, né? Então, as grandes de ultra alto risco têm que incluir muitos centros para fazer um N de, sei lá, 400, 500. É complexa a pesquisa nisso. Então, isso foi muito, muito interessante. A Austrália é vanguarda nessa história, mas aí todo mundo incorporou. Inglaterra, Holanda, todo lugar, né? França e tal. Os Estados Unidos são meio late adopters, né? Eles demoram um pouco de entrar, mas quando entram dá pesado. Sim. Né? As guerras também, né? Não é? Muito legal. E aí a gente tinha isso, né? Tinha um centro bem legal aqui em São Paulo com isso e tal. É lógico que aí o trampo é o seguinte, né? Você não tem grana para pagar o secretário, o médico, não sei o quê. Todo mundo é meio pós-graduando, gosta, interessa, faz tese e tal. Então é difícil, né? Não é aquele modelo que você consegue fazer no exterior. Mas aí você está conversando a mesma língua, né? Isso aí está acontecendo. E foi nessa época também, eu fui recrutar em escola. Os caras que manjam, o Pat McGorry e o McGlashan, um dia eu bati papo com os caras e falei, eu quero recrutar em escola. Os caras falaram, não vai pra escola, não tem nada a ver, fica fazendo survey e tal. Aí eu desci na escola, pra ver, né, numa escola pública ali perto da Unifesp, e aí eu vi que, ninguém entendia nada de de saúde mental, era impressionante, todos os documentos de educação, tudo tem saúde mental, ninguém sabia o que era, assim. Olha só. Aí eu falei, aqui eu não vou entrar para discutir esquizofrenia bipolar, e aí começou uma outra área minha que é bem legal, assim, que foi a área de saúde mental na escola, assim, que ficou rica. Então, quando eu fui para prevenção, eu fui para prevenção primária, né, que as pessoas vamos dizer, não tem o primeiro episódio, né, prevenir que a pessoa tenha o primeiro episódio psicótico de mania. Identificar ultra precocemente as pessoas em situação de risco, não é isso? Exatamente. E também aí a gente foi para a escola porque 14% das crianças já têm um transtorno mental e não são cuidadas, né, não são vistas e tal. E o que se tinha, a gente fez uma tese qualitativa, uma aluna minha de mestrado, eu não sou um cara muito craque de qualitativa, mas a gente vai com outro, né? Vai com outro orientador bom de qualitativa e faz coisa boa, né? É outra coisa que eu não tenho muito preconceito, né? Quant, qual, essas coisas. A única coisa é fazer bem feito, né? Essa história. E aí, o que aconteceu foi que a gente aprendeu ali que na escola é parecido com a sociedade, eles viam saúde mental, né? De um jeito muito maniqueísta, né? Ou esquizofrênico, que mata não sei o quê, o suicídio de ontem, sei lá, aquelas coisas. E ou bem-estar, zen, a saúde mental é tudo zen. E, na verdade, essas coisas existem, mas são uma pontinha, né? A saúde mental, na verdade, é o que está no meio disso. E esse preconceito que tem retarda tratamento 15 anos, assim. Na Inglaterra, o número é 15 anos. Quer dizer, e o impacto econômico disso está enorme. Sofrimento, dropout, né? As pessoas saem da escola, baixo rendimento, uso de droga e tal. Aí me empolguei com essa área também, né? Mas aí você imagina a loucura, né? Fazendo laboratório de neurociências. Por isso que o título dessa grande aí da FAPESP é tão comprido, né? Porque vai da neurociência comunidade, né? Porque a gente fazia ciência translacional de verdade, né? Tinha modelo animal no laboratório, genética e imagem, e traduzia conhecimento na escola sobre saúde mental. Não, mas eu acho que o título faz jus à complexidade do projeto, hein, Rodrigo? Acho que vocês conseguiram ali dar a ideia de como de ser multistage, multimodal, ele é legal, porque multistage é porque a gente tinha essa corte de ultra alto risco, uma corte linda que a gente tem de primeiro episódio psicótico, tanto dos drug naives, que a gente fazia já com a Santa Casa, com o CAISM, né, que na época era Santa Casa, agora é onde é o departamento de psiquiatria, tem um dos maiores pronto-socorros aqui em São Paulo. Então você pegava os caras de drug naives, quando você tem um movimento grande, eu trabalho com o Quirino ali, de colaboração bombou, né, e o que é legal de drug naive, né, é que você consegue ver expressão gênica pré e pós tratamento, né, e como marcador de resposta, né, então você vê
metilação, um monte de coisa interessante, né? E quando você faz um banco de amostras sanguíneas, de plasma e tal, o que acontece é que você testa coisas novas de acordo com os novos marcadores que vão saindo, né? Com os bancos mais complexos de expressão. Então, e aí a gente tinha esquizofrenia tardia e refratário, né? Eu trabalho bastante. Você pega todos os estágios, todos os níveis, todas as idades, incrível, viu? É uma grande bonita mesmo, e foi muito prolífica, assim. Sim. A gente publica ainda muito a partir dessa grande, né? Que é essa coisa integrativa mesmo. Então, tinha imagem, genética, toda a parte clínica e psicopatológica aprofundada, e você pode fazer muita hipótese ali dentro, né? A área muito forte era de ressonância. A ressonância estrutural era muito forte, agora funcional também, né? A grande com esquizo não tem muita funcional. Essa outra corte tem. Essa de 2.500 crianças. Rodrigo, e você, com base no que já sabe, né? Você que está pesquisando de ponta nesse campo, já dá mesmo para você intervir precocemente? O risco-benefício já é compensador? Quais os critérios? Porque eu admito que eu sou um pouco relutante em intervir antes de um paciente ter um episódio psicótico só porque ele tem... Isso na clínica, tá? Isso na clínica. O que eu queria saber é de você se você já teria, assim, com segurança, um perfil de pacientes de ultra risco nos quais o tratamento vale a pena. Você sabe, Reten, que esse foi um conflito muito grande no campo, né? É ético, primeiro é ético, o cara não tem doença, não tem diagnóstico, é ético você tratar alguém que não tem diagnóstico. E tratar de uma maneira que pode ter harm, efeitos, né? Exatamente, pode causar dano, isso mesmo. Então, e realmente essa discussão se aprofundou bastante. O que acontece, Reten, na prática clínica, é que o nível de comorbidade dessas pessoas que estão em risco para desenvolver psicose é muito grande. Então, você vê muitos quadros de ansiedade, de depressão com sintomas prodrômicos, né? Aliás, a gente não pode falar prodrômico que não tem certeza que o cara vai ter psicose, mas para o raciocínio clínico são aqueles sintomas meio dissociativos. Isso. Você ouve uma voz, mas você tem insight, não, essa voz era da minha cabeça, você tem umas sensações meio estranhas de ser observado, tem aqueles casos de psicose breve, né, que dura, sei lá, horas, um dia e tal, aí você sempre tem aquela discussão se tem efeito de substância e tal. Então, o que acontece, mesmo sem você ter um diagnóstico claro de psicose, de primeiro episódio de psicose, tem um monte de coisa para ajudar essas pessoas. E tem uma outra coisa, né, a gente costuma pensar em que a gente trata como psiquiatra quando tem diagnóstico, né? Mas não é verdade, a gente faz psicoterapia. Então, o psicólogo tem um bom psiquiatra faria psicoterapia. Lógico. E não precisa ter um diagnóstico para fazer psicoterapia, né? E aí, assim, o que fica claro é que, dá para ajudar muito. E se, por exemplo, você consegue sensibilizar o garoto ali que está em risco para parar de usar maconha, já diminui a chance absurda. É fácil? Não é fácil, mas você trabalha com a família, trabalha e tal. Ou você trata um quadro depressivo que está fazendo o cara emperrar na escola e ficar isolado. Então, quer dizer, pequenas coisas você pode fazer grande diferença nessa fase, né? A discussão, eu acho que tem muito para se você dá antipsicótico ou não, né? Exatamente. Eu acho que você já respondeu que não se baseia só nisso, né, Rodrigo? Não, exatamente. Aí o que acontece é o seguinte, a discussão é essa, se você está em pródromo distal ou proximal. Distal são essas intervenções que eu estou falando aqui. Tem vários trials de cognitivo comportamental para lidar com esses sintomas, são bem interessantes. Parece que são técnicas muito sofisticadas, tal, mas os sintomas são muito amplos e é bem down to earth, assim, é bem os protocolos, né? Sim. Mas no pródromo proximal, o cara está com um pé na jaca já. Tá? Aí a gente acaba usando dose baixa, de antipsicótico que não tem autobloqueio, né, que não tem alta afinidade, e também, né, os antipsicóticos não estão lá na psicose mais, né? Eles têm muito mais efeito colateral, eles começam a tratar depressão, ansiedade. Verdade. Então ali, e é interessante, até quando a gente faz essa discussão teórica, uma coisa, quando você discute o caso, você fala, não, aqui acho que está na hora e tal. E aí você tem efeito, né? Esse que é interessante.
O legal dessa história de estudar pródromo é que você tem alterações estruturais que precedem o quadro de psicose. Você tem alterações funcionais que precedem. Então, no fundo, o que a gente chama de diagnóstico é um ponto, é como se fosse um infarto, né? Isso, acho que você é boa. O processo fisiopatológico já está lá, né? Já está aumentando colesterol, já não sei o quê. Então, o correto mesmo é que a medicina vá para essa área, né? A psiquiatria conhece depois que infarta, mas a cardiologia não é mais só depois que infarta, a cardio trabalha pré-infarte, né? Então, as intervenções vão para esse lado, viu, Ratem? Entendi. De vista de direção, eu não tenho a menor dúvida. Não, mas eu entendi. Em termos de direção, eu vou até me estender um pouco nesse aspecto, porque eu estou com essa dúvida. Nós já temos em psiquiatria, porque em cardiologia isso já é feito, como você falou. Eu acho que esse é o caminho. Não é só cardiologia, em oncologia também, em imuno também. Mas o que eu queria saber é se em psiquiatria nós já temos esse grau de segurança para dizer, não, essa alteração aqui justifica que eu faça a intervenção. Assim, parece difícil de você determinar. Quando você está lá embaixo vendo os pacientes, não tem dificuldade nenhuma, entendeu? Você sabe, aqui precisa de ajuda, aqui não precisa, está deprimido, dá antidepressivo ou não dá, faz uma intervenção familiar ou não, faz manejo de uso de droga, esse tipo de coisa. Então, lógico. O conflito é menor, mas o que é legal dessa brincadeira, Ratem, é a ideia de você testar substâncias que a gente não usa na psiquiatria atual para tratar alto risco. Eles testaram antipsicótico, então tem trial com risperidona, com olanzapina, com aripiprazol, não sei se tem quetiapina, tem um monte de trial. Funciona, mas não é incrível, assim, retarda um pouco o episódio e talvez previna alguns casos em 2 anos. Mas a beleza não é essa, é a oportunidade de descobrir novas drogas, né? Porque pensa assim, o que trata o infarto não é a mesma coisa que trata a placa de ateroma no começo, entendeu? Já tem a placa de ateroma, já é outra brincadeira, vai operar, vai fazer bypass, vai botar stent e tal. Agora, quando você pensa no episódio psicótico, por exemplo, deu oportunidade, lembra a história do ômega 3? Sim, lembro. Que veio aquele paper que o ômega 3 estava prevenindo, né? Um baita paper no CARDS na época e tal. Isso. E vamos dar aí uma gordura ali que vai mudar essa história. No fim, não foi comprovado, mas é uma possibilidade. Outro que a gente está estudando agora é o canabidiol, né? Que tem essa coisa meio trata tudo, que é meio perigoso, mas assim, o canabidiol na esquizofrenia, no primeiro episódio, tem uma ação, mas a magnitude do efeito é pequena. Não é incrível, assim, mas se você usa em fases precoces, existe a chance que, de fato, ele mude o curso. Interessante. Tem uma outra droga que chama bitopertina, que é uma droga da Roche, que foi testada para sintoma negativo, um dos trajes mais bonitos que eu vi, assim, de desenho, bem feitos e tal, e que é de transporte de glicina, tem você que manja de glutamato, que é o modulador glutamatérgico, né? Isso, que é o agonista, né? O que acontece é que não funcionou para sintoma negativo. Olha só. Causa muito pouco efeito colateral. É um trial tão bem feito que mostrou que de fato não funciona de jeito nenhum. Maravilhoso, tão bem feito para mostrar isso. Que é o que a gente quer, né? Você quer uma resposta negativa, de errado para as pessoas. Mas essa droga, por exemplo, se testada em fases prodrômicas, pode ter efeito. Então é uma oportunidade para drug discovery enorme. Assim. Fantástico. Legal. Ô, Rodrigo, mudando de assunto, o que você anda lendo? O que você tem te preocupado atualmente? Né? E que livros você indica para o psiquiatra em formação interessado em compreender melhor as bases e limitações da nossa especialidade e das neurociências em geral? Boa pergunta. Você sabe que dentro dessa doideira toda, né, fazendo esse bando de coisa, quando eu fui fazer o sabático na Inglaterra, eu fui, até por meus estados emocionais, para lidar com as minhas coisas, você vai tentando achar caminhos, eu comecei a estudar esperança. Porque,
psiquiatras tratando com esquizofrenia tem um nível de desesperança absurdo, assim. Você ensina a usar clozapina, ensina a usar injetável, puta, os caras não têm preguiça porque acham que não vai dar certo, os caras já ficaram loucos mesmo e largam, enchem de remédio para não encher o saco e tal. Isso me incomodava muito, e as pessoas têm muito preconceito, assim. Eu mostrava vídeo de paciente meu, falava que era atriz, todo mundo falava, você tá enganando, essa atriz não parece esquizofrênico. Lógico, todo mundo só vê o lado fudido dessa história, né? Esse caso de superação que a gente escreveu é bem interessante, porque é quem sai da doença, né? Um paciente meu de primeiro episódio psicótico que eu acompanho há anos, ele vinha em cima da mesa e falou assim, a primeira coisa positiva que eu vi sobre esquizofrenia na minha vida. Quer dizer, a gente só vê negativo nessa história, né? E aí o que aconteceu é que eu comecei a estudar esperança e lá no sabático eu me aprofundei. Eu publiquei um paper bem nesse assunto, né? De hope or hype, né? Você tem esperança ou tem, assim, aquelas coisas... vai descobrir a genética, aquelas coisas, só atrapalha os pacientes e tal. E hope não, é um construto legal, importante, assim. Sem dúvida. Hope é diferente, esperança é diferente de otimismo, né? Otimismo é uma crença que vai dar tudo certo, né? Isso. Esperança não, ela é um construto medido, e otimismo também, mas que fala de uma... Lógico, pode dar muito certo, mas você tem que achar caminhos e tem que persistir, mudar caminhos e tal. Perfeito. Que quando você mede isso em diabético, quando você mede em asma, você vê bem que esse construto de hope é importante. E nós, como médicos, temos que fazer isso também, né? Aprender a ter esperança realista, né? Não aquela esperança, relaxa, vai dar tudo certo. Tal. O negócio é o seguinte, você teve o primeiro episódio psicótico aqui, eu não vou te chamar de esquizofrênico, mas que você pode virar esquizofrênico, você pode. Isso aí. Pra você ver, né? Para o remédio pra você ver, né? Então, o que acontece é que as pessoas têm que se responsabilizar, e isso é um raciocínio de esperança, né? Quando você faz aquela ameaça horrorosa, o cara meio que larga a história. Então, eu estudei, Vinícius, bastante esperança, e é interessante que a literatura de esperança, a literatura médica, né? Ela está muito em onco. Tem um livro que chama Being Mortal, acho que é Ser Mortal ou Ser Finito, sei lá o nome, que é de um neurocirurgião indiano-americano, muito interessante, que vale a pena ler no meu modo de ver, que trata da finitude de um jeito muito sensível, assim, ele vai tratando da história do pai dele e da clínica dele. Eu acho que para nós, assim, é lindo, assim. Lidar com finitude, lidar com doença crônica e tal, precisa de um olhar diferente, assim. Quando você fala com geriatra, é um outro jeito de olhar. E eu, desde moleque, sou esses caras que querem eficácia, tem que melhorar, sobe dose e tal. E aí você vai vendo que, tudo tem um limite e você tem que fazer uma construção mesmo de o que chama de recovery, né? E recovery, traduzido lá pela Cissa Vilares, o Jorge é um cara que tem esquizofrenia, que virou meu parceiro, que dá aula comigo na Unifesp, dá aula sozinho, né, que tem esquizofrenia, que escreveu esse livro Entre a Razão e a Ilusão. É um cara incrível, assim. Legal. E eu aprendi pra caramba. Essa é outra coisa que eu aprendi, se eu vou dar uma dica com alguém, é olhar de outra perspectiva o que a gente faz, né? Eu trabalhei com famílias e com portadores junto, né? Não como eu, doutor, assim. E o Jorge dando aula para aluno de terceiro ano sobre esquizofrenia era incrível, Ratem, porque, é o cara que tem a doença olhando para os caras como alunos, né? Você inverte a simetria, né? Você lá embaixo e tal. Eu dou aula de esquizofrenia, sei lá, desde que eu sou pós-graduando, e todo mundo só fica dando risada da alucinação, do não sei o que é louco e tal. Na hora que o cara... E o Jorge perdeu uma perna no metrô porque uma voz mandou ele pular, assim. Então, puxa vida! Porque as pessoas não acreditam. Alguém com esquizofrenia bem, ninguém acredita. No ProESC os caras falaram o Rodrigo e o paciente profissional dele. O Jorge teve um episódio psicótico grave e todo mundo ficou quieto pra caramba depois disso. Não era no meio do caminho da trajetória aí, mas então esse outro olhar, o olhar de esperança e tal, foi uma coisa que me interessa muito. E você sabe, eu publiquei um paper que é bem legal, assim, que chama Hope is Therapeutic, Don't Be Afraid of Using It. Esperança terapêutica, não tenha medo de usar. Que legal.
um editorial no BMJ. BMJ é uma das maiores revistas médicas que tem. Assim, entrou, foi igual o outro artigo lá no Esquizofrenia Research. Entrou assim, o editor pegou, olhou e falou, quero. Que legal. Nunca aconteceu isso de novo, assim. E tratando de um tema soft, né? Mas aí é legal, porque eu entro na neurociência da esperança. Quer dizer, eu acabei usando minha bagagem toda, e a clínica, inclusive, para fazer uma produção com sentido, né? Muito legal. Sensacional. Muito legal. Muito legal. Ô, Rodrigo, e a seu ver, assim, quais são os conhecimentos e habilidades essenciais na formação de um psiquiatra nos dias de hoje? Olha, não tem, como é que chama, mágica nessa história, né? Tem que receita, né? entender psicopatologia pra caramba. Mas para mim, eu gosto de psicopatologia que funciona, né? Que faz você entender o negócio e faz diagnóstico direito e ajuda a tratar, né? Porque também aquela coisa como de masturbatória, do delírio que faz assim, assado, tal. Lá na Inglaterra eles têm zero isso, eles são super pragmáticos. Aqui no Brasil a gente é um pouquinho mais sofisticado, gosta, tal. Mas é tudo meio que para ajudar as pessoas para fazer um bom diagnóstico. Perfeito. Eu vou te dizer uma coisa, Vinícius, que eu acho meio chave para a história, assim. Eu acho que tem que gostar de gente, entendeu? Tem que ter uma curiosidade legítima pelo cara que está do outro lado ali. Se você não tem, fica muito chato, entendeu? Em esquizofrenia ainda por cima, né? Porque a doença é tão grave. Se você não tá afim de saber quem é o cara embaixo da doença, puta, e vale para tudo, para a clínica toda. E quando você tem isso, eu acho que isso muda, entendeu? É meio game changer no jeito como você cuida da pessoa. Os pacientes sacam isso em 30 segundos. É impressionante. Sim. Se você está ali interessado em ajudá-lo ou se você está ali a fim de resolver o teu problema, né? Que todos nós estamos, né? Quero acabar logo essa consulta, quero resolver não sei o quê e tal. Mas, para mim, a chave é esse olhar humanístico clínico mesmo, de dedicação, de responsabilidade. Isso é chave. Tem que entender de neurobiologia? Tem que entender, não dá para pirar. Tem que entender de dinâmica? Acho que sim. Sabe que na Inglaterra, eu discutia muito com um professor de Child Psychiatry, um cara importante, o Robert Goodman, ele falava que não precisava entender psicanálise para ser um bom psiquiatra. Eu concordo com ele atualmente, não precisa mesmo, mas você tem que conhecer outras dimensões terapêuticas, com certeza, inclusive conhecer psicanálise, né? Quando você sai do conflito, né, esses conflitos que eu chamo de políticos mais do que verdadeiros, fica mais fácil aprender as coisas, né? Então, para mim, uma perspectiva-chave é você não ter preconceito, mas ser rigoroso ao mesmo tempo, entendeu? Perfeito. Rodrigo, pergunta difícil, na minha opinião, mas vamos lá. Você falou uma coisa que eu não poderia concordar mais, né? Que é isso que você disse, você tem que estar interessado em entender como que a mente daquela outra pessoa ali está funcionando e, de uma certa maneira, criando sofrimento e sintomas. Será que dá para a gente ensinar alunos, residentes, isso? Ou é só quem nasceu mesmo? Puta, eu vou te contar uma coisa. Cada um é de um jeito, né? Eu não acho que tem um jeito bom de ser médico. Se você é mais introspectivo, se você é mais expansivo, isso não é um problema nenhum, né? Ser expansivo ou introspectivo são características suas e dá para ser bom médico de todo jeito, né? Alto, baixo, magro, gordo, né? Eu não vejo limitação nesse sentido, assim. Os pacientes se sentem cuidados por gente que é muito tímida, é uma questão mais de postura. Você me pergunta se dá para ensinar. Com certeza dá para ensinar. E aí é igual filho, né? Não é bem o cara vai ler o manual e vai fazer, né? É por modelo mesmo, entendeu? O professor é muito isso, né? Modelo, postura e tal. Então, ter contatos com pessoas que são bons clínicos, são sérios, eu acho que é muito chave. E com certeza aprende. Sabe uma coisa que aprende, que é uma coisa que é um termo que eu uso muito, tanto no ProES quanto no Link e as outras coisas que a gente faz, aprende o ethos. É a base ali da conversa. Sim. Legal. Muito bom. Rodrigo, muito bom, mas infelizmente nós temos aí tempo, né? E antes de finalizarmos, você gostaria de falar alguma coisa a mais, fazer alguma consideração final?
Vinícius, Retten, eu queria agradecer vocês, eu sou um admirador, né, estou conhecendo o Vinícius hoje, do trabalho do Retten, a gente vem um longo caminho, né, das montanhas de Davos, entre outras coisas, né, eu fui editor da Revista Brasileira de Psiquiatria, antes era presidente, quer dizer, foi da BP, né, então, então foram tempos muito legais, as coisas avançaram muito, né, aconteceu muita coisa, mas essas relações que a gente faz na nossa profissão, elas são muito importantes, né, o fato de eu te conhecer e conhecer teu trabalho, quando a gente troca, ouvir outra perspectiva, porque nós dois não somos os caras que mais concordam, né? Você já trabalhava com glutamato, dizendo que não tinha nada a ver, eu via do jeito, o meu trato. Quer dizer, gera muito aprendizado, né? Então, é verdade. Essa troca é muito, muito divertida, assim, muito formadora, eu diria, né? Quando está num parâmetro de seriedade, de querer aprender e fazer a diferença. Então, as minhas considerações finais são muito obrigado. Baita oportunidade de conversar com vocês. Espero que seja útil para as pessoas. Eu tenho certeza que será útil, e eu queria lhe dizer que você é uma das poucas boas amizades que eu guardo de andanças por aí, porque a gente, quando anda muito, a gente conhece muita gente, mas não é todo mundo com quem a gente tem afinidade, com quem a gente mantém assim um vínculo forte. Você vê, fazia tempo, anos que não conversávamos e parece que foi ontem. É verdade. Existe essa admiração recíproca, esse carinho. Então, nós é que agradecemos a sua participação, viu, Rodrigo? Muito obrigado, viu? Rodrigo, muito obrigado. Eu já admirava muito o seu trabalho, agora te conhecendo pessoalmente, gostei muito, continuo achando você um cara brilhante. Um abraço, viu? Valeu, Vinícius, valeu, Retten. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.